Olá pessoal, mais um vídeo da nossa série sobre esclerose múltipla. Hoje vamos falar de etiologia, tá? Vamos entender como acontece, as teorias. Se você assistir até o final, você vai entender a minha teoria e o que eu acho depois de 30 anos trabalhando com esse tipo de paciente, tá? Mas antes de você assistir o vídeo, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Roda a vinheta. Olá pessoal, mais um vídeo novo, mais um trabalho novo, mais um canal novo, tudo novo. Tenho certeza que você pode aprender muito com o tema do vídeo de hoje. Tenho certeza que eu vou te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida e talvez até se curar. Ajuda a gente, já temos uma placa, vamos buscar as próximas. Então, traz alguém, ajuda, curte, compartilha, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal. Bem-vindo ao vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, Saúde e Fisioterapia, aqui no canal. Hoje, mais um vídeo da nossa série sobre esclerose múltipla. Vamos falar da etiologia, tá? Vou explicar tudo para vocês bonitinho. Mas antes, eu queria que vocês assistissem os outros vídeos de introdução, de patologia, de epidemiologia. Só assim você vai entender tudo, porque às vezes você caiu só nesse vídeo. Meu, tem muito vídeo para trás e vou te falar, mas tem muito vídeo depois. É uma série, nós vamos falar tudo sobre a doença, de cabo a rabo, de A a Z, tá? A causa da esclerose múltipla, até hoje, ela é desconhecida. Tem várias teorias, como eu falo no vídeo de epidemiologia, inclusive falo a minha opinião. As principais teorias causais atualmente focalizam-se numa origem infecciosa ou numa patogênese imunomediada ou ainda numa combinação de ambas. Eu acredito na combinação de ambas, tá? Ou seja, você tem contato com alguma coisa, só que se você não tiver disposição, não junta. Tudo bem? Eu tenho contato com alguma coisa e não tive contato com a outra que é fraquinha. Não junta. Tá? E é assim que a coisa funciona. Mas vamos entender, vamos ver o que está na literatura, o que está na bibliografia, para a gente poder falar. Numerosos estudos epidemiológicos fornecem evidências extremamente convincentes de que a esclerose múltipla é uma doença adquirida, ou seja, você não nasce, porém, como eu disse no outro vídeo, não é que nasce. Se você não tiver uma predisposição, mesmo que você nasça, você não vai pegar. Porque nem todo mundo na mesma família pegou, né? Então vamos estar entendendo. Tá? Então ela seria adquirida e transmissível. As distribuição geográfica, dados migratórios, estudos epidêmicos sugerem uma origem infecciosa. Os estudos patológicos das reações inflamatórias no sistema nervoso e os sorológicos de anticorpo antivirais no soro do paciente são um respaldo para essa teoria. A identificação de um aumento nas bandas oligoclonais e monoglobulina, ou IgG, no líquido cefalorraquidiano, de 65 a 95% dos pacientes, fornece uma convincente evidência de uma infecção viral persistente ou de um autoantígeno do sistema nervoso central. Como eu disse no outro vídeo, eu acredito que são as duas coisas. Mas isso é o que eu acredito no momento que eu estou gravando o vídeo. Se você for ver esse vídeo daqui 20 anos, talvez tenha mudado a informação e talvez a minha opinião tenha mudado, porque apareceu, não, é este vírus aqui, agora tem esta vacina, acabou, morreu, né? Nesse momento, ainda não tem. Tá bom? Então, é uma infecção viral persistente, que foi o que eu falei, ou uma lesão autoimune. Eu particularmente acredito que precisa ter as duas coisas ao mesmo tempo, por isso que só algumas pessoas são atingidas.
Se eu tiver autoimune e não tiver o viral, não dá nada. Se eu tiver o viral e não tiver o autoimune, não dá nada. Mas isso é o que eu acredito. Não o que necessariamente a literatura produz. O agente causal mais frequente sugerido é um vírus lento, preguiçoso, tá? Embora não tenhamos identificado esse agente específico. Ou seja, você tem contato hoje e ele vai ficar lá trabalhando devagarzinho, devagarzinho, até chegar o momento que ele eclode, tá? Como se você tivesse colocado uma semente, né? Então eu plantei aí na minha casa um pé de jabuticaba. Eu começo a ver, vai nascendo, até que chega uma hora que ele vira um pé de jabuticaba, né? E só que demora. Quem planta jabuticaba sabe que você planta hoje não é para colher o ano que vem. 20 anos, 10 anos, né? Agora, se tiver algumas coisas que mudem, às vezes você pega uma jabuticabeira com 2 aninhos e ela já está dando fruto. Por quê? Foi mexido no DNA dela, ela tem a predisposição, ela já começa a florescer, a dar os frutos, né? Então é esse vírus lento, tá? Que vai trabalhando devagar. Numerosas viroses foram ligadas à esclerose múltipla. Por exemplo, sinomose, pessoas que tiveram sinomose, algumas desenvolveram esclerose, só que outras tiveram e não. Tá? Raiva, sarampo, herpes, tá? Mas nem todo mundo que teve e tem isso, ou teve, desenvolveu. Só tô mostrando para vocês, tá bom? Foi proposto há muito tempo atrás que o vírus pode existir numa forma genômica ou pró-viral, atualmente não reconhecível pelas técnicas laboratoriais de rotina, ou seja, ainda não temos um exame que você detectou é isso. Porque se a gente conseguir isso, quando tiver o exame, depois vai ter uma vacina. E aí essa doença vai acabar ou ela vai ser controlada. Não teremos novos casos. O vírus pode ser adquirido durante a infância, permanecendo dormente e tornando-se ativado muitos anos depois. Tem uma teoria na Europa que você tem contato com esse vírus na infância e ele está ligado ao nível de estresse, tá? Então, quando você começa a trabalhar ou você se estressa, produz muito cortisol, e aí, quando esse cortisol começa a fazer parte da sua vida, esse cortisol ativaria ele. Tanto que muitas pessoas têm surtos por estresse. Estresse físico, estresse psicológico, estresse bioquímico, né? Quando eu falo de estresse, eu estou falando do quê? Liberação de cortisol. Tá? Mas, de novo, continua sendo apenas uma teoria. Tá? Também possível que múltiplos agentes possam iniciar a doença. Também foram indicadas algumas predisposições genéticas e tendências familiares. A suscetibilidade da esclerose múltipla pode depender do sistema antigênico HLS geneticamente vinculado. É exatamente o que eu estou falando desde o começo, que é a minha teoria, depois de trabalhar por 30 anos com isso. Tá bom? A imunopatogênese da esclerose múltipla tem sido uma teoria de proposição antiga. É abundante a evidência de respostas imunes ativas, tá? Linfócitos T localizados, ativos no sangue, LCR de pacientes, tanto nos estágios ativos como inativos da doença. Contudo, a gente não entende ainda esse controle autoimune, tá? E eu vou falar assim, vou voltar para minha jabuticabeira.
Se eu colocar a minha jabuticabeira na terra, ela pode desenvolver. Agora, se eu colocar ela com adubo e regar, ela desenvolve mais rápido. A patologia, eu acredito que seja a mesma coisa. Você tem um vírus e aí você coloca nível de estresse, nível de fadiga, tudo isso faz com que ela desabroche mais rápido ou em maior intensidade. Tá? Teoria Adriana Amaral, tá bom? Assim, a infecção viral pode ser o fator causal inicial na produção dessa desmielinização. E em seguida vão ocorrer várias reações inflamatórias, produção de anticorpos, como a reação do corpo à infecção primária. Alternativamente, essa infecção pode instituir uma reação autoimune contra o próprio sistema nervoso central, iniciando o processo de desmielinização, que foi o que eu acabei de falar, tá? É a forma como eu entendo isso, como eu percebo que isso acontece, tá bom? É isso, pessoal. Se você gostou, dá o seu joinha, curte, compartilha, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal. Adriana Amaral, esclerose múltipla, etiologia, aqui no canal. Até a próxima! Olá, pessoal! Agora que você acabou de assistir o nosso vídeo, que você já nos ajudou, tenho certeza que você se inscreveu, que você nos deu este prazer, né, que a gente nos ajudou a ter mais uma dessa. Vai lá no nosso site. Lá você vai encontrar livros, cursos, artigos, tem muito material, tá? É no www.adrianoamaralfisioterapia.com.br ou nas nossas redes sociais. Tenho certeza que você vai nos ajudar, que você vai encontrar o que você está procurando. Adriana Amaral, Saúde e Fisioterapia, né? Aqui no canal. Até a próxima!